E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro Geraldo e esse é o canal Viagem Gramatical. Seja bem-vindo para essa aula de português. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Vamos dar continuidade ao conteúdo de acentuação gráfica. Na primeira aula nós vimos o conceito, a técnica para encontrar a tonicidade da palavra e a classificação das palavras em relação ao acento tônico. Hoje vamos ver as regras para acentuar os monossílabos e as oxítonas. Monossílabos são palavras de uma só sílaba. Acentuam-se os monossílabos terminados em A, E e O quando tônicos. Os monossílabos podem ser tônicos e átonos. Eles são tônicos quando sozinhos, podem servir como pergunta ou resposta. São átonos quando sozinhos, não têm sentido, não servem para ser pergunta e nem resposta. Então eu tenho aqui Lá, Pé, Só. Todos são monossílabos porque tem uma só sílaba e são tônicos porque qualquer um aí, sozinho em uma frase, podem transmitir sentido, podem servir para ser pergunta ou resposta. Há algo muito importante entre os monossílabos e as oxítonas. Os monossílabos são palavras de uma só sílaba. Já as oxítonas são palavras com mais de uma sílaba. E é muito comum as pessoas confundirem isso. Os monossílabos e as oxítonas. Monossílabo, uma só sílaba. Oxítona, mais de uma sílaba. Oxítonas. Quando a sílaba tônica é a última. Acentuam-se as oxítonas terminadas nas vogais tônicas A, E e O. Percebam que essas regras aqui são iguais, tanto para os monossílabos quanto para as oxítonas, ficando a diferença na quantidade de sílabas. Os monossílabos, uma só sílaba. As oxítonas têm mais de uma sílaba, o que faz com que elas sejam oxítonas é terem a tonicidade na última sílaba. Então eu tenho aqui Ceará, maracujás, independente da última sílaba TS ou não. O importante é que terminou com a vogal A. E a tonicidade é aqui. Porque quando eu uso a técnica do grito, que falo Ceará, vejam que aqui está a sílaba tônica. Maracujás, aqui está a sílaba tônica. Terminada a vogal A. Então eu vou acentuar. Oxítonas terminadas com a vogal A deve ser acentuada. Jacaré, português. Então vejam que a tonicidade veio para a última sílaba. São palavras oxítonas terminadas em E. Então devem ser acentuadas. Paletó, tacaimbó, são oxítonas terminadas na letra O. Então essa regra aqui é a mais fácil. Palavras oxítonas terminadas nas vogais A, E e O devem ser acentuadas. Há também outras regras para as oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em ou ens. No caso de armazém, olhem a tonicidade, armazém, ninguém.
parabéns, reféns. Então elas têm a tonicidade na última sílaba, são oxítonas. Oxítonas terminadas em, oxítonas terminadas em ens, devem ser acentuadas. Acentuam-se as oxítonas terminadas nos ditongos ei, el, oi, abertos. Aberto significa que não é som nasal. Bacharéis, chapéu, constrói. Bacharéis, chapéu, constrói. Então, quando forem oxítonas e terminarem com esse ditongo oral aberto, ditongo é a ocorrência de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba, porque fica bacharéis. Nessa sílaba aqui eu vou ter uma vogal, uma semivogal. A mesma coisa aqui, uma vogal, uma semivogal. Uma vogal, uma semivogal. Isso é um ditongo. Ditongo oral aberto. Mas a palavra é oxítona. Acentuam-se as oxítonas terminadas nas vogais tônicas I e U, quando formarem hiato. Eu tenho aqui as palavras aí, Luiz, Baú, Esaú. O ditongo ocorre quando nós temos na mesma sílaba uma vogal e uma semivogal. O hiato ocorre quando eu tenho uma sílaba formada por uma vogal depois de outra vogal. E no caso aqui, a regra diz que acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E e O. Mas vejam que aqui é a letra I, letra U. Mas aqui elas são acentuadas para evitar a ditongação, para que eu não pronuncie ai, luz, bau, exau. Então, quando eu acentuo, eu dou autonomia fonética a essa semivogal, ela passa a ser uma vogal, chamada de hiato. Fica aí, Luiz, baú. Não se acentuam as oxítonas terminadas nas vogais tônicas I e U, quando formarem sílaba com as consoantes L, M, N, R e Z. No caso aqui, Saul, vejam que ela formou a sílaba, porém aqui tem a letra E. É diferente desse caso aqui. Aqui foi acentuado porque o U ficou sozinho. Nesse caso, ele formou sílaba com a letra L, então não deve ser acentuado. Palavra amendoim. Então as sílabas aqui final é I e M. Então não deve ser acentuada. Embora a sílaba final seja por causa da letra M, não deve ser acentuada. Ruins termina com N. INS. Por causa do N, esse I não deve ser acentuado. Palavra cair terminou com I, porém formou sílaba com a letra R, não deve ser acentuado. Juiz. O I formou sílaba com a letra Z, portanto não deve ser acentuado. Luiz. Percebam que eu tenho aqui Luiz com Z. Não pode ser acentuado, porque o I formou a sílaba com a letra Z, diferente desse caso. Luiz com S. Então esse I aqui deve ser acentuado, porque é com S. Esse Luiz não pode ser, porque formou a última sílaba com a letra Z. Então não deve ser acentuado. Então, não devo confundir monossílabos, que tem uma só sílaba, com oxítonas, que tem mais de uma sílaba. O diferente é que as oxítonas trazem a tonicidade na última sílaba.
no emprego da acentuação na terminação A, E e O, de monossílabos e paroxítonas. O diferencial está na quantidade de sílabas. E temos aqui as outras regras, terminadas em, nos ditongos orais abertos. A letra I e a letra U devem ser acentuadas quando formarem hiato para evitar a ditongação. E não devem ser acentuadas letra I e U quando formarem sílaba com as letras L, M, N, R e Z. Assim, espero ter contribuído para a sua aprendizagem e até a próxima aula, se Deus quiser.